De volta ao noticiário internacional, o presidente da Colômbia completou 1 ano no poder nesta semana. Gustavo Petro vive um turbilhão político com suspeitas de corrupção envolvendo o filho dele e o narcotráfico. Por outro lado, ele pode entrar para a história como líder que concretizou o fim da guerra civil mais sangrenta da América Latina. As informações são do editor de internacional Marcelo Favalli. Em 7 de julho do ano passado, Gustavo Petro se tornou o primeiro chefe de Estado eleito por um partido de esquerda na Colômbia. No início do governo, ele tinha 56% de apoio popular. O discurso que lhe garantiu a vitória nas urnas destacava os direitos humanos, promessas de ampliar os colchões sociais e a diminuição de pautas liberais. Porém, pouco do que ele prometeu se tornou realidade. Prova disso é que a popularidade dele caiu mais de 20 pontos percentuais em 6 meses de mandato. Parte do descontentamento dos eleitores e o que abasteceu a oposição com críticas foi a retomada das relações diplomáticas plenas com a Venezuela e a reabertura das fronteiras fechadas pelo presidente anterior por causa das rugas com o governo de Nicolás Maduro. Petro conseguiu implementar na Colômbia o audacioso projeto de reforma tributária, que aumentou os impostos de grandes fortunas e reajustou tarifas aplicadas aos setores petroleiro e minerador. Petro também conseguiu comprar cerca de 3 milhões de hectares de terra que estavam em poder dos pecuaristas majoritários da Colômbia. A aquisição dos lotes fazia parte do projeto de assentamento de ex-guerrilheiros, como previsto no Acordo de Paz de 2016, assinado com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a maior organização paramilitar das Américas, e com quem o Exército travou uma sangrenta guerra civil que deixou mais de 450 mil mortos em 5 décadas. Aliás, semana passada, o presidente conseguiu um cessar-fogo de 6 meses com o ELN, o Exército de Libertação Nacional, a segunda maior guerrilha da Colômbia e que havia ficado de fora do Tratado de Paz de 2016. Como o país ainda tem uma célula paramilitar marxista em atividade, havia o risco de retomada do conflito. Agora, com o acordo de não agressão até o final do ano, fica mais fácil o governo negociar a deposição total das armas. Embora tenha conquistado êxitos importantes no campo da segurança pública, Petro viu parte do seu gabinete renunciar, por discordar das reformas que ele ainda quer levar a cabo, principalmente na saúde e na previdência. A perda de apoio se repetiu na Câmara e no Senado. Por isso, as anunciadas reformas não saíram do papel. Só que neste último mês, as questões de desentendimento político ficaram pequenas, perto dos escândalos que envolvem a família de Gustavo Petro. O irmão e o filho do presidente são investigados por arrecadar dinheiro de empresários e até de narcotraficantes, com promessas de incluí-los em programas de governo. Petro exigiu o aprofundamento das investigações e tenta se afastar dos familiares. Embora o filho de Petro tenha dito em depoimento que o pai não sabia do esquema, as acusações afetaram o capital político do presidente. 2 pessoas do núcleo de confiança do presidente respondem por escutas ilegais. Os desdobramentos do caso levaram a um dos suspeitos prometer revelar supostas doações ilícitas à campanha de Gustavo Petro. É fato que a administração federal colombiana, que hoje completa 1 ano, se esforça para cumprir, pelo menos, parte das promessas feitas antes da eleição, como melhorar os índices de igualdade, tanto de gênero quanto sociais. Assunto então para Roberto Mota. Roberto, o próprio filho acabou aí falando, entregando o pai do uso de dinheiro de narcotraficante. A gente falou agora há pouco também sobre o Equador, a atuação de organizações criminosas. Gostaria que você fizesse aí um panorama dessa situação, né, de crime organizado e política. E esquerda radical, né? Eu achei interessante porque o presidente da Colômbia fez um acordo de não agressão com uma célula paramilitar marxista. É preciso ter muita fé para acreditar nesse acordo, né? Esses escândalos em torno do presidente poderiam ser surpresa,
Mas a gente viu Gustavo Petro subir no pódio da Organização das Nações Unidas, numa Assembleia Geral, para declarar que petróleo era mais perigoso do que cocaína. Quem escutou aquela declaração ficou com uma pulga atrás da orelha. Talvez, nesse escândalo, esteja uma explicação para aquele discurso. Por último, o que a gente está vendo aí, né, nessa reportagem, na história do que acaba de acontecer na Colômbia, é a mesma história que se repete na América Latina. A esquerda chega ao poder fazendo promessas maravilhosas. Todo mundo vai melhorar de vida. Mas a melhoria de vida só vem com o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico só vem quando há liberdade econômica, que é justamente o oposto do que a esquerda faz.